pessoal, e hoje aqui começando mais uma live, Mari Frati, Cauê e com o seu Luiz Antônio. Hoje vamos falar um pouquinho dele. Ele é licenciado em pedagogia, licenciado em fisioterapia e educação física, e fisioterapia. Vamos começar. Como que o senhor começou a sua carreira na educação? Boa noite. A minha carreira na educação começou por influência dos meus pais. A minha mãe era professora primária e meu pai também era diretor de escola. Tá? Então aí veio o gosto pela educação. Principalmente quando você tem o prazer de ter a mãe como a primeira professora. Aí eu tive esse prazer. A minha primeira professora do ensino primário, que era na época, foi a minha mãe. Tá? Então, e ali começou o incentivo. Então, a minha vida foi dentro da escola. Então, aí que foi pegando gosto pela educação. E como o senhor, como é trabalhar, o senhor acha de trabalhar com a juventude? Como é trabalhar com jovens na escola? Nesses 34 anos que eu estou na educação, tem ocorrido várias transformações. Tá? E algumas para o lado positivo e outras para o lado negativo. Fala-se muito hoje no jovem ser o protagonista. Só que o que acontece? Eu acho altamente positivo o jovem ser protagonista. Só que muitos jovens não estão preparados para serem protagonistas. O que se eles querem muito saber de direitos, esquecem deveres. Tá? E eles estão aí perdidos, tá? Sem saber um rumo de tomar na vida, de ser protagonista. Hoje, na escola, que é ensino integral, nós trabalhamos muito o protagonismo. Nós temos uma matéria, uma disciplina, que não é bem uma disciplina, é um tempo, chamado Clube Juvenil. Legal. Tá? Onde não tem professor. No Clube Juvenil, são os alunos que montam os clubes que eles querem participar, e aí tem o presidente do clube e os membros, onde ele vai ser o protagonista, onde ele vai ensinar aquilo que ele sabe, aquela habilidade que ele tem, ou seja, na música, na dança, na culinária, para os demais colegas. Alguns levam isso a sério, outros não. Outros acham esse espaço, brincadeira. Outros acham esse tempo, que são 2 aulas na semana, tá? Um tempo para ficar ocioso sem fazer nada. Então, infelizmente, a maioria não está preparado ainda para ser o protagonista. O problema do aluno hoje, quando eu estava na escola, pelo menos, é ele achar que é para a escola fazer baderna, né? Na escola ninguém é para estudar, pelo menos no estadual, onde eu estudei. A Mário, ela foi do particular, é um pouco diferente, mas onde eu estudei, os alunos bagunçavam bastante. E às vezes isso até atrapalhava os professores no quesito ensinar. O senhor acha que os alunos, não prestando atenção, eles acabam realmente atrapalhando os professores? Atrapalhar os professores em si, não. Eles atrapalham os outros colegas que querem aprender. Tá? Nós temos bons alunos na rede estadual, tanto é que este ano, através do Provão Paulista, vários alunos ingressaram nas universidades estaduais. Do Padilha, nós tivemos o prazer de ter um grande número, e hoje, inclusive, um aluno esteve com o governador do estado, um ex-aluno, né, do Padilha, esteve com o governador do estado numa roda de conversa a esse respeito. Foram 2 alunos de Sorocaba, um foi escolhido, foi o nosso, que foi um dos melhores, né, no Provão Paulista, e ingressou numa universidade pública. Se não me engano, ele ingressou na Unicamp. Unicamp. Né?
Então, aquele que quer aprender e leva a sério, e aqueles que vão bagunçar, eles não estão atrapalhando o professor, eles estão atrapalhando o colega. Estão trabalhando o próprio. Tá? O próprio colega na aprendizagem do colega. Então, é onde que a gente coloca a questão do respeito pelo outro. Se eu não quero aprender, eu não preciso estar ali. Eu saio, eu vou embora. Ninguém é obrigado a estar num lugar que você não quer. Tá? Não quero estudar? Pai, mãe, olha, não quero, quando eu tiver 18 anos eu vou procurar um supletivo. Se não der fazer supletivo também, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas não vá para atrapalhar os outros. Principalmente nas escolas da região central de Sorocaba, vou colocar na nossa realidade, que nós não temos uma comunidade escolar. Tá? A população do centro de Sorocaba é uma população velha. Então, não tem mais crianças e filhos em idade escolar. Então, são dos diversos bairros que procuram Padilha, o Estadão, o Arquimínio, por ser uma escola central, e julgarem e ver pelos índices apresentados no Enem, Prova Paulista, que são escolas que apresentam bons índices. Então, eu falo que não justifica o aluno sair de um bairro distante, às vezes algum acorda até às 5 horas da manhã, para vir para a escola para bagunçar, para brincar. Eu tenho a seguinte filosofia: quer brincar? Brinque em casa. Brinque em casa. Tá? Não venha para a escola para brincar. A escola não é lugar de brincar. Como o trabalho não é lugar de brincar também. Hoje o Estado tem bastante projetos para os alunos que antigamente não se tinha. Hoje se tem muita oportunidade. Hoje... Inclusive eu achei muito incrível o Estado liberar para os alunos da pública essa forma de ingresso também pelo Provão Paulista. Incentiva o aluno a estudar, aquele que tem vontade mesmo de aprender, como o senhor disse, vai correr atrás de querer garantir a sua vaga na escola, lá numa universidade federal, né? E eu acho muito incrível esse protagonismo do Estado. Porque antes tinha-se o Saresp. Porém, o Saresp, para o aluno, era uma prova que não tinha validade nenhuma. O Saresp só valia para o Estado para pagar o chamado bônus para o professor. Tá? Então, o aluno ia lá... Para dar dinheiro para o professor. Não, ele ia lá com a ideia assim: eu vou fazer de qualquer jeito e dane-se o professor. Tá? Não estou preocupado, não vai valer nada para mim. E nós sempre colocamos que achávamos dessa maneira errada. Que nós achávamos que tinha de ter um prêmio, um incentivo para o aluno. Tá? E é uma maneira também do aluno ir para a escola com uma responsabilidade maior. Não ir na escola para brincar. Tá? Porque é uma oportunidade. Você está falando de empreendedorismo. Tá? O empreendedorismo é oportunidade. Tá? Então, é uma oportunidade que ele vai ter de entrar numa boa universidade através da escola pública. Eu comecei na escola mesmo que surgiu a minha vontade de empreender. Né? Foi lá, não sei se o senhor conhece a Zélia Dulce. Conheço, Zélia Dulce, conheço. Foi lá que surgiu a minha vontade de empreender. Então, aprendi com alguns professores que tinham incentivo, me davam, assim como acontece em todas as escolas, não é? Acontece de ter um professor que nunca incentiva. Vai lá, faz o dele e vai embora. E aí eu sempre tive incentivo de alguns professores e colegas de sala para empreender. E hoje estou montando ainda, não tenho uma empresa completa, tenho a Sejax Brasil, que é uma empresa de marketing digital. E assim como eu, um dos jovens que saiu para tentar, o senhor teve algum aluno da escola que o senhor viu, assim, saiu e virou, por exemplo, um vereador, um governador, ou montou uma empresa? Não, vi já vários. Exemplo? Tá? Vi já vários. Tá? Vários alunos meus. Tá? Eu não sou de Sorocaba, eu vim da região de Presidente Prudente. Tenho família, raízes aqui em Sorocaba. E lá na minha região, dei aula em várias escolas. Tá? Chegaram a ser prefeito, vereadores. Eu fui vereador. Legal. Tá? Na minha cidade. Aqui no Padilha, várias personalidades políticas da cidade foram alunos do Padilha. Não vou citar nomes, porque às vezes você acaba citando e acaba esquecendo algum. Então fica mais
pessoas que estão aí, se destacam na segurança pública, pessoas que se destacam como deputado estadual, ex-prefeitos da cidade, médicos. Então, várias pessoas. E como o senhor se sente, sabendo que seus alunos cresceram assim? Quando você vê uma pessoa crescer honestamente, por qualquer que seja a pessoa, é motivo de orgulho. Tá? Às vezes não precisa só ser um ex-aluno. Às vezes pode ser uma pessoa que você tem uma afinidade, que você tem uma amizade, e você vê a pessoa batalhando e conseguindo algo na vida, por méritos próprios. Então, acho que isso é uma coisa que tem de ser valorizada e muito. Tá? Porque isso chama-se força de vontade. Tá? A pessoa querer algo, ela ter a vontade de ter. De tá? correr atrás. De correr atrás, não se acomodar, ela quer algo melhor. Mari, tem alguma pergunta para o diretor? Ela está quietinha. Ela está quieta, mas está sorridente. Bom, nessa questão, eu sempre estudei em escola particular. E hoje, indo para uma escola pública, eu vejo, assim, uma coisa assim que não muda muito. Questão, assim, de alunos em sala. Parece que isso é igual em todo lugar. Sempre tem aqueles que é interessado e aqueles que são bagunceiros e não quer nada da vida. Ih, perdeu a pergunta. Eu ia fazer a pergunta e Tá. se perdeu. Eu, antes de você concluir a pergunta, eu vou fazer uma colocação com relação à escola pública e à escola particular. Que eu falei que eu nasci e cresci dentro da escola. E a gente estuda a questão de escola. Antigamente, como foi criada a escola particular? A escola particular foi criada para aqueles alunos que não queriam nada com nada. A escola particular não era a escola de excelência. A escola pública era a escola de excelência. Tá? E com o tempo, eu não sei, tá? Isso foi invertendo Os papéis. os papéis. Tá? E hoje o que está se tentando fazer? Não é querer que a escola particular perca a qualidade, mas que a escola pública resgate a qualidade. Tá? E como fazer para que a escola pública resgate a qualidade? Que os alunos vão lá imbuídos, tá? De fazer a obrigação dele, o papel dele, aprender. E hoje, com esse incentivo de ingresso em universidade, vários estão tendo essa consciência. Tá? Começa a mudar a conscientização deles. Por quê? O pessoal ia para a escola particular justamente para ter uma boa base, para entrar na faculdade particular ou pública? Geralmente Na pública. Por quê? Porque se ele está na particular, na escola particular, no ensino médio, no particular, ele não vai fazer uma escola particular. Porque quais que são as boas universidades? As públicas. As públicas. USP, Unesp, Unicamp, UFSCar. Né? Então, a escola, a base aqui também, tem de resgatar isso. Tá? E eu acho nada mais justo do que ter, e essa cota eu sou altamente favorável, tá? Para alunos oriundos da escola pública. Pública, eu também acho. Porque ele estudou a vida inteira na escola pública. Na hora dele ter oportunidade, ele vai ter de procurar uma escola particular, porque quem vem para a pública inverte os papéis. O aluno que fez todo o ensino fundamental e médio no particular, vem fazer uma universidade pública. E o que fez a escola pública, por falta de oportunidade, vai ter de procurar uma escola particular. Tá? Então, eu achei isso uma coisa de excelência. Conclui a tua pergunta agora. Lembrando? O que o senhor acha também, assim, é uma pergunta um pouco polêmica até, do ensino integral, que quando entrou foi um bafafá. O integral tem os prós e os contras. Na minha opinião, para o ensino médio, o ensino integral não funciona. Tá? Esse é o mesmo ponto tá? que eu tenho. Na minha opinião, o ensino médio não funciona. Eu vou colocar o porquê.
tá? O adolescente, quando ele está nos seus 15, 16 para cima, ele começa a querer não depender mais dos pais. Ele quer ter seu dinheiro para ir tomar seu refrigerante, para ir no cinema. Tá? E como que ele vai conseguir isso? Através do trabalho. E o aluno estudando no ensino integral, ele não tem a oportunidade de trabalhar. Conhecer o mundo de trabalho. Porque não dá o horário, ou a não ser que ele trabalhe durante o dia e estude à noite. Tá? Mas é altamente cansativo. Então, eu sou a favor de um ensino integral, da maneira que nós tínhamos, inclusive na Escola Antônio Padilha, há 4 anos atrás, que era um ensino integral em parceria com o Centro Paula Souza, onde, no período da manhã, os alunos faziam as matérias básicas, português, matemática, história, inglês, geografia, química, física, biologia. E no período da tarde, matérias técnicas, de acordo com o curso. Nós oferecíamos lá logística e auxiliar judiciário. Tá? Então, esses alunos que queriam, que eram vagas limitadas, faziam o integral. Então, essa maneira de integral funciona. Porque e hoje a gente nem se tem nem química, nem ciência no ensino médio, porque foram tiradas do... Tirou muito, mudou muito a ensino, matriz, né? Fica muito difícil para o aluno assimilar, aprender, porque são matérias complexas. O próprio português, desculpa interromper o senhor, mas até o próprio português e matemática se diminuiu na matéria, e aí se tem mais projeto de vida do que o português e matemática, que é essencial para a gente passar numa prova, por exemplo. Quando eu estudava, tá, na época era ginásio e colegial, eram 4 aulas de química, 4 aulas de biologia. E antigamente era 1 hora, né? Tá? Hoje tem série que tem 1 aula. Agora, como que eu vou aprender a mesma coisa que eu aprendi em 3, 4, em 1? Não aprende. Então, você vai diminuindo o conteúdo para se dar em 1 aula. Então, você vê o mínimo do mínimo. E aí o aluno tem de procurar, não vai. Tá? Não vai porque tem coisas que precisa ter alguém ali para orientar. E o que eu acho do ensino ter mudado assim? Atrapalhou bastante para a gente que quer ingressar numa prova. Assim como o senhor disse, para ingressar numa prova é muito mais difícil, porque a gente não tem um apoio na escola, entre aspas, a não ser que a gente enche um saco de um professor que tem a formação, que às vezes eu fazia muito isso. Enchia o saco da professora para ver se ela podia me ajudar com alguma coisa que não estava no currículo. E às vezes o professor acaba ajudando, mesmo não sendo o trabalho dele, às vezes ele ajuda o aluno por fora. Você pedir alguma coisa ali, professor, pode me ajudar nisso? O professor ia lá e ajudava. Porque hoje a gente, infelizmente, perdeu essas matérias. E são matérias de suma importância. Porque, por exemplo, numa prova para entrar na UFSCar, eles não vão tirar a matéria de química e colocar projeto de vida. O que está se colocando, que nem na questão do português, tiraram, sim, diminuiu algumas aulas de português, mas colocaram redação. Tá? Ela é uma aula compensa, né? A redação acaba sendo que antigamente tinha técnicas de redação. Tá? Tinha técnica de redação. E hoje você vê lá no Enem vários alunos que conseguem a nota máxima em redação, é onde que entra. Então é importante saber escrever. E ter uma coerência, não é saber escrever. Porque só escrever... Só escrever é fácil. É ter uma coerência no que está se escrevendo. Colocar a vírgula na pausa certa, ponto final no lugar certo. As ideias, ter aquele início, meio e fim. Início, meio e fim, processo criativo para fazer. Você fazer o desenvolvimento, você faz a introdução, faz o desenvolvimento da ideia e o desfecho da ideia.
Eu tinha mania, vou até falar, eu acho que você já teve aluno assim. Tinha mania de botar muita vírgula. Ah, sei. É, Aí a professora ia ler, aí ficava tipo, no seu entender, que indicadores são importantes. Já eu sempre que eu ia escrever alguma coisa, eu colocava correndo assim, nunca tinha vírgula. Só já Aí pulava já pro reto. ponto final. Aí a professora vai corrigir vírgula. vai correr. Vírgula. Então, mas as coisas foram mudando. Por quê? É que eu falei, eu tive o prazer de ter minha mãe como alfabetizadora. Naquela época, o professor colocava assim em caneta vermelha, colocava onde que estava errado e corrigia você. Hoje, se você faz isso, não pode. Fica com trauma. Tá? A criança vai ficar, exatamente, a criança fica traumatizada, então não pode. Tá? Então, foi fazendo. Aí criou-se o ciclo básico. O ciclo básico era o seguinte, antes a gente tinha de passar do primeiro para o segundo ano. Se não passasse do primeiro para o segundo, você fazia de novo o primeiro. Aí criou o ciclo básico, que a criança não reprovava. Ela só ia ser avaliada no final do quarto ano. Tá? Mas ela não aprendeu no primeiro, não aprendeu no segundo, não aprendeu no terceiro. Ela ia chegar no quarto e ia ficar ali. Daí ela ia fazer o quê? Ela podia ficar mais um ano só no quarto para fazer mais um ano no quarto. Aí ela ia para o quinto. Mas ela não aprendeu nada. Ela ia para o quinto. Por quê? Foi a chamada progressão automática. Passa. Que usaram esse termo progressão automática para não falar promoção automática. Por que isso? Para dizer que os índices de retenção e de aprendizagem estavam melhorando. E não era verdade. Tá? Que nem hoje. Nós estamos, se vocês pegarem aí, os índices, o Brasil está, se não me engano, no 53º país em alfabetização e aprendizagem no mundo. Era para estar muito melhor. Era para estar muito Tá? mais Era pra para o frente. Brasil estar entre os 10 melhores países do mundo. Tá? E como que os governos vão fazendo isso? Eles vão diminuindo, porque quanto menos aprende, menos cobra, para falar que está melhorando os índices. E não é isso. Hoje o aluno, na verdade, não o aluno, como a população toda, né? Tem o problema de não cobrar, não saber os seus... É que nem o senhor falou, esquece os deveres, aí quer falar de direitos. Ou não sabe dos direitos que a pessoa tem e hoje, faz os deveres. Hoje o nosso maior problema dentro da escola acaba sendo também os pais. Por que os pais? Os pais, eles querem suprir aquela falta que eles têm com o filho, apoiando o filho em tudo. Sempre a escola está errada. E o filho, nunca o filho. Passa a mão Tá? na cabeça. Meu filho não faz isso. Eu sei o filho que eu tenho. Só que a hora que nós convidamos o pai, a escola está aberta. E estou falando aqui, tá, como diretor agora da Escola Antônio Padilha, que a Escola Antônio Padilha está aberta para receber os pais. Eu gostaria que todos os dias tivesse na escola 10, 15 pais acompanhando, ficando ali no pátio e comer a merenda, para parar de mentir, de inventar, dizer que a merenda da escola tem bicho, que a merenda da escola tem vidro. Só que a hora que falar na rede social, eles falam. Mas a hora que a escola convida para ir lá, eles não vão. Tá? Para ver se é... Para ver, exatamente, para ver como que está a escola, para ver como é que está o filho dele em sala de aula. Não vão. E a escola, ela não serve a comida assim, vou dar comida. Tem todo um procedimento que eu sei lá, quando eu participei uma parte do Grêmio, a gente aprendeu todos os processos da escola, né? E aí, até para merenda, eles têm verificação. Aí vai a moça lá, ela vai, olha, para ver se está tudo coerente. A diretora come um pouquinho antes de dar para os alunos para ver se está tudo certo. A escola, a merenda da escola é acompanhada por uma empresa terceirizada, acompanhada por uma nutricionista. Tem a nutricionista na escola, todos os dias. Tem o cardápio, todo dia se colhe a amostra da comida. Essa amostra fica guardada, porque em caso de alguém reclamar que passou mal porque comeu comida da escola, a vigilância sanitária vai até a escola,
recolhe a amostra da comida, leva para análise, tá? Mas, graças a Deus, até hoje Nunca aconteceu nada. nunca aconteceu nada, né? Então, isso é bem elaborado, bem feito. Aproveitando, nós temos, eu falei, eu não tenho rede social, mas a escola Antônio Padilha tem o Instagram, Tem rede social. tá? Pei Padilha, onde nós postamos ali todas as atividades desenvolvidas pelos professores, chamamentos, convites, o prato do dia, tá? O cardápio do dia, tá ali à disposição para todos. Tudo na rede social. Tudo na rede social. Pei Padilha, gente. @ P-E-I Padilha. Normal, reto assim, né? Pei Padilha. Em seu entender, que indicadores são importantes numa escola de qualidade? Indicadores. Então, o primeiro nós já falamos, que é o aluno, É o aluno. tá? E o aluno querer, tá? Esse é o principal indicador. Segundo, você ter uma boa equipe. Uma equipe, tanto uma equipe gestora, como uma equipe de professor. Tá? E uma equipe de professor que não deixe o aluno sair de sala de aula com dúvida. Só que o professor precisa fazer uma transformação nos alunos. Por quê? Se eu perguntar para vocês dois que foram alunos, são bem mais jovens que eu. Quando o professor perguntava assim, alguém tem dúvida? Mesmo vocês tendo dúvida, vocês tinham vergonha de perguntar. Então, um aluno ele não tem de ter vergonha nem medo de perguntar. Porque o agente principal da educação não é o diretor, não é o professor, não é o inspetor de aluno, que é também figura essencial, o funcionário ali na escola para apoio. O agente principal é o aluno. Então, tudo tem de girar em função do aluno. Tá? Então, o aluno, o indicador é tentar dar o máximo para o aluno e não deixar ele ter dúvida. Não deixar ele sair com dúvida. Fazer com que ele perca o medo de perguntar, às vezes até de questionar o porquê. Tá? O porquê da situação, o porquê disso, Ah. o porquê aconteceu isso, por exemplo, numa aula de história. O que é sim, isso? Por que aconteceu isso? Tá? Vamos lá falar. E a gente acaba, às vezes, até brincando. Eu brinco que eu sou péssimo em matemática. Péssimo não, sempre tirei as notas boas, mas não gosto. Tanto é que eu fui para o lado Suporte matemática. Eu gostava de esporte, fui convidado para ser jogador profissional na época de basquete, tá? Inclusive para jogar em times grandes na época, e depois fui para o lado de fisioterapia, porque eu aprendi algumas coisas em matemática que na minha vida, tá? Se eu fosse fazer alguma coisa, não tinha função daquilo. Eu vou citar uma coisa aqui que vocês vão lembrar. Logaritmo. Tábua de logaritmo. Tá? É importante, é de extrema importância. Para quem? Para quem vai fazer engenharia. Em TI também. Tá? E TI, exatamente. Usa bastante. Tá? Exatamente. Então as coisas tinham de ser um pouco mais também direcionadas. Eles pararem de querer mexer muito na educação. Tá? Porque antigamente você tinha 3 áreas. Normal, que era para formar professores, técnico e científico. Cada um tinha as matérias específicas. Então você se direcionava para aquilo que você pretendia. Tá? Então, o outro fator também O meu é marketing. é deixar um Vou pouco, usar matemática. deixar um pouco de Bem o pouco. que falava cultura inútil, tá? Porque para mim logaritmo foi uma cultura inútil. História, mesmo eu não indo para a área de história, é uma coisa que me desperta interesse, porque às vezes você vai fazer uma viagem, você passa num lugar, você lembrou, quando eu estudei história, eu vi esse lugar, eu vi falar disso, tá? Geografia, relevo, tá? Você está numa região,
você vai para o litoral, você vê lá a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Você vai para o Mato Grosso, você vê tudo aquela planície. Então você vai, essas coisas, tá, tem utilidade, mas então acho que precisava mudar essas questões e parar de governo, cada governo que entra, querer mudar o sistema de educação. É que entra um governo, vai lá, a integral. Aí vem o outro governo, não sei o que, pá. Tá? Então tem de Vai parar, mudando. tem de parar com isso. Tá? Educação não tem de ser política. Tá? Não tem de ser política da pessoa, daquele partido. Tem de ser uma política de governo. Não importa quem é o governo. Não importa se é A, se é B, se é C, se é o João, se é o Pedro, se é a Maria. A política tem de ser de governo. Tá? Não pode ficar mudando tanto quanto está mudando no Brasil. Todo ano tem mudança. Cada ano está inventando alguma coisa nova. Tá? E vocês acham que com isso o Brasil melhora a qualidade de ensino? Piora. Não, piora. Os índices pioram. Tá? Os índices pioram. Cada mudança vai desanimando cada vez mais os jovens. Tá? Vai. É o aluno que quer, às vezes muitos alunos saem da escola e querem empreender, não tem mais vontade, perde-se a vontade lá na escola mesmo. Perde-se a vontade, porque empreender é oportunidade. Tá? E uma coisa importante da matemática é que eles tiram isso e colocam coisas inúteis que você nunca vai usar. É a nossa visão, Tá? como aluno. Não, tem coisas. Como ex-aluno e aluno. Viu? O que eu falei, o clube juvenil, se fosse bem colocado, é uma coisa boa, porque é ele ser protagonista. Às vezes dali sai alguém que gosta de trabalhar com cozinha, vai ser um chefe, tá? Às vezes ali na dança, eles fazem um clube de dança, sai alguém que se desperte para a dança, vai aí para um balé. Vai ser uma bailarina, tá? Um bailarino. Tá? Um musicista. Então, um musicista. Nós temos vários alunos lá que tocam instrumento, cantam bem. E às vezes alguns sabem a técnica, ele pode passar para o outro. Então essa parte, eu acho... É que na verdade, tá? assim, uma coisa que eu aprendi até na faculdade, as pessoas aprendem ensinando. Você grava aquilo que você quer aprender também ensinando, passando conhecimento. E qual que foi a finalidade do clube juvenil? A linguagem do jovem é mais fácil de aprender do que a linguagem do adulto. Então, é o jovem com o jovem. Tá? Mas aí foi colocando outras coisas que acaba dispersando o aluno perde muito tempo, torna-se cansativo. Tá? Porque a gente, no começo do ano, eu era assim, pelo menos na escola. Primeiro, terceiro mês, a gente tava com gás para estudar. Chegava no quarto mês, começava a desanimar ali. Chegar no fim do ano, ninguém queria saber mais de nada. Eu nunca chegava com Tava gás, todo mundo de não. saco cheio pra querer terminar logo a escola. Mas vamos lá. E hoje eu sinto saudade da escola. Tem saudade da escola. Todo mundo tem. Terminei ano passado, hein? Não faz nem muito tempo. Agora, o que não pode se perdendo são algumas coisas que a escola também é uma instituição, igual junto com a família, que tem de transmitir valores. O professor deveria ser a profissão mais valorizada. Qual outra profissão que vocês conhecem que não passou na mão de um professor? Nenhuma. Nenhuma. Todos precisam do professor. Tá? Só que, antigamente, o professor era valorizado e era respeitado. Aí começou o tio, o tia, tá? Deixou de ser o professor. Tá? E deixou de saber o nome do professor. Quem que é teu professor? A dona lá. Isso daí eu ia falar, tá? a dona. A dona lá. Quem que deu aula para você no primeiro ano, no segundo? Não, a dona, ou o dono lá, o seu não sei quem lá. Tá? Então, aquele de cabelinho preto. Tá? Então isso são valores. Foi perdendo valores. Tá? Então, esses valores também, para se ter uma boa educação em todos os aspectos, tá? De formação da pessoa,
precisam ser resgatados, tá? Que são valores éticos, Professora, senhora, senhor, eu tá? acho muito interessante. Valores éticos, respeito, tá? Valores morais, valores religiosos, sem falar, tá? Sem falar de religião. Nós não estamos falando de religião essa ou aquela. Nós estamos falando de valores religiosos, porque todas as religiões transmitem os mesmos valores, tá? O que muda alguma coisa de uma para outra é questão de interpretação de um ponto ou outro da Bíblia, ou de outro livro, tá? Mesmo, por que lá na Arábia, no Egito, vivem em briga os muçulmanos? Por quê? Eles vão... Tá? Porque um interpretou, um não aceita e não um não aceita e não respeita, tá? A interpretação do outro de um ponto. Por que muda isso? Tá? Nós na educação, tá? Trabalhamos com muitas coisas e principalmente o pessoal hoje está assim, hoje está na moda falar que você está sendo discriminado, que você está sendo assediado. Então, essas são as coisas da moda. O que é discriminação? O povo nem... Se for outra pessoa falar, não vai nem saber. Tá? Eu vejo assim, se você chegar para mim e falar, ô alemão, eu virar para você e falar, fala negão, eu tenho intimidade com você, tá? Eu tenho intimidade para brincar e você tem intimidade comigo. Para falar com ele. Qual é o preconceito aí? Nenhum. Mas se hoje se construir um negócio que se ele chamar de negão, na verdade eu chamei de alemão. Isso não é normal. Então, porque ele é branco. Então, esses valores, essas coisas, têm de ser revistas e têm de ser discutidas de uma maneira... Se eu chego para um japonês, aquele japonesinho lá, espera aí, eu não estou discriminando ele também? Eu não estou fazendo uma coisa com ele? Não, ele tem nome. Tá? O japonês tem nome complicado, né? Mas ele tem nome. Tem nome. Então vamos chamar ele pelo nome. Porque se chamar esse aqui, assim, é racismo, chamar esse, eu vejo o racismo em todos. Mas o que é o racismo para mim? É a questão do respeito. Tendo respeito um pelo outro, tá? São valores que têm de ser resgatados. Antigamente era normal uma pessoa. Inclusive na escola. Não tinha essas. Eu, por 9 anos, eu fui professor no Centro Paula Souza, numa escola técnica agrícola. Nessa escola, você não conhecia, nós tínhamos 200 alunos, tá, que moravam na própria escola, tinha alojamento. Todos os alunos tinham o apelido. Ninguém sabia. Você falasse assim, o José lá da Silva, ninguém sabia quem era. Mas você falava assim, o Macarrão. Todo mundo sabia. Tá? Tinha uns apelidos. Então, todo mundo tinha apelido, era uma coisa saudável. Hoje, você colocar apelido é bullying. Está fazendo bullying. Por quê? Os valores foram mudando e foi deixando. Tá? Os ensinamentos, vou falar assim, de pai para filho, foram mudando. A maneira de convivência foi mudando. E isso precisa ser resgatado. Porque eu não vejo nada demais. Se eu tenho intimidade com ele, amizade, se eu brinco com ele também, tá? Como eu era alto e magro, hoje eu sou gordo, tá? Mas ele chamava vara-pau lá. Eu virava, ele usava óculos, 4 oi. Tá? Isso era a coisa mais normal. Tá? E hoje o bullying na escola, tá? É coisa para matar, para entrar, para matar, fazer massacre, porque ele sofreu bullying na escola. Tá? Isso é coisa que devia ser tratada dentro de casa.
orientada dentro de casa. Olha, isso é uma coisa normal, brincadeira, faz parte da vida. Se você tem intimidade, você pode brincar. Se você não tem intimidade... Você fala, não gostei. Tá, não gostei. Ó, tudo bem, você fez uma brincadeira comigo, não gostei. Vou fazer um favor, pedir um favor. Não faça mais. Tá? Hoje, se você passa e olha para a pessoa, tá? Eu falei do assédio. Tá? Às vezes a pessoa é bonita. Tem homem bonito, tem mulher bonita. Tá? Tá assediando. Tá? Como que vocês paqueravam? Vocês não sei, mas pergunte para os pais de vocês como que eles paqueravam antigamente. Era um olhando para o outro. Tá? Passava, dava uma olhadinha, depois dava uma piscadinha, chamava para tomar um sorvete. Hoje a pessoa tem medo, porque se fizer isso é assédio. Então precisa mudar, resgatar algumas coisas e rever algumas coisas. Tá? E eu acho que se tiver uma palavra, respeito, tá? Todo mundo vive em harmonia. Vamos para a próxima pergunta. Já aconteceu alguma situação de chamarem o senhor de, sei lá, por exemplo, falar que o senhor cometeu alguma discriminação na escola? Já acontece várias, tá? Me chamam de homofóbico, às vezes me chamam de ditador. Ai, senhor. Sabe tá? Aí você pergunta para o aluno o que é ditadura, o aluno... Hã? Me chamam de fascista, mas o pessoal não sabe nem o que é fascista. Tá? Não sabe nem o que é fascista. Mas eu tenho comigo a minha consciência tranquila, porque eu sempre respeitei, aprendi, tá? A respeitar todos, tratar todos com urbanidade, tá? Agora, se a pessoa se exalta comigo, é lógico que você acaba se exaltando também. Tá? E tenha consciência tranquila, porque não sou homofóbico, tá? Eu acho que a questão pessoal de cada um é de cada um, tá? Acho que por exemplo, a escolha sexual que a pessoa vai seguir? De cada um, é cada um dele, e não importa. Tenho vários amigos que são homossexuais, tenho parentes que são homossexuais, tá? Mas isso não interfere no caráter da pessoa. Isso não interfere no que a pessoa venha a ser na sociedade. Isso não interfere na pessoa ser um empreendedor ou não. Ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa ou não. O ser boa pessoa ou não está no caráter. Qualquer um pode ser uma boa pessoa. Eu vou citar uma situação que aconteceu na escola há cerca de uns 3 anos atrás, onde eu recebi o apoio de toda a sociedade de Sorocaba, num episódio de uma aluna, só por questão de ética, não vou citar o nome aqui, que um ano antes dela estudar na escola, 1 ano e meio antes dela estudar na escola, era época de eleição. E o pai dela era policial militar. E nesse dia ele foi destacado no dia da eleição para ficar lá na escola, tá? E aí foi conversando, que ele tinha boas referências da escola, e que a escola que na época era filho estudava não era muito boa, que ele queria uma coisa melhor, se eu não arrumava uma vaga para o filho dele. Sem problema, tenho vários filhos de policiais que estudam aqui, tá? Inclusive alguns que saíram das outras escolas porque estavam sendo ameaçados por ser filho de policial. Então vem para cá, ninguém precisa saber. Tá? Começou o ano, foi lá, fez a matrícula, começou a estudar. Tá? Estudou 1 ano, tranquilo, sem problema nenhum. Começou o outro ano. Aí já tinha se transformado. Aí já tinha, inclusive, nome social, porque não tinha feito a mudança nos documentos via judicial, né? Mas aí tá lá na secretaria 2 aluninhas do 6º ano
entra desesperado, gritando na sala da coordenação. Dona, tem um homem, tá, lá no banheiro das meninas. E o Estado, tá, não tem lei. Tá? Eles falam tanto em coisa, mas não tem lei dizendo, tá? Ou um terceiro banheiro, é banheiro masculino e feminino. Agora, você pensa a cabeça de uma menina, de uma criança, do 6º ano, vendo lá no banheiro. Entra, o que foi dito? Vai lá e vê, chama para conversar. Tá? Aí começaram a dizer que era homofóbico, que não estava deixando usar o banheiro. Tá? Não tem. O banheiro. Tá? Então eu posso chegar e me declarar assim, eu quero entrar no banheiro das mulheres. Eu posso chegar e me declarar que eu sou, tá, trans. Eu estou me declarando, eu vou entrar e usar, porque não tem lei que faça. Faça uma lei clara, olha, o banheiro tem de ser assim, assim, assim. Qualquer um pode usar o banheiro que quiser. Está certo isso? Na opinião de vocês, está certo isso? Cada um usar o banheiro que quiser? Não. Tá? Tá certo eu usar o banheiro que eu me identifico no meu sexo? Não. Cabe às autoridades, tá, aos políticos, fazer uma lei clara, discriminando como é que tem de ser. Eu vou Tá? entrar no meu ponto de vista. Eu acho que deveria ter um banheiro feminino, masculino e um banheiro... Um terceiro, para quem quiser. Um Pronto. banheiro... Como que é o nome? Não é banheiro livre. Tem um nome certo que eles Tá? fizeram. Não, é um banheiro... É tipo um banheiro livre. Tá? Não tem sexo. Sim, sim. Mas faça isso na lei e dê essa estrutura para as escolas. Tá? Porque tem que ter um local para construir um banheiro no Viu? terceiro banheiro. E dê uma estrutura para a escola, porque é fácil criticar, mas não dá estrutura. Mas aí, um grupo de alunos ligado a uma entidade aqui de Sorocaba, de Sorocaba não, tá? Que só tumultua, em vez de lutar pela melhoria da educação. Vou nem falar o que é, porque eu sei que é. Tá? Já briguei já. Que entraram na escola, depedraram na época de... Aí Eleição. quando quiseram fazer uma mudança, furtaram a escola, Mas aí começaram que o diretor era homofóbico, que era isso, que era aquilo. Não. Tá? O pai ficou com vergonha de ir na escola, me chamou para ir até o local de trabalho dele, tá? Se ele lembrar e tiver caráter, ele vai saber que eu estou dizendo a verdade. Onde ele chorou na minha frente e disse que ele não aceitava aquilo, que ele tinha tido um filho homem, que não estava entrando na cabeça aquela situação. Tá? E que ele sabia perfeitamente que a escola não tinha feito nada, que a escola sempre teve, porque naquela época a filha, tá, sempre falou bem da escola. E que essas outras pessoas quiseram usar para Lacrar em si. outros fins. Tá? Mas então teve esse episódio, tá? No qual eu torno a dizer, tenho a minha consciência tranquila. Deito, encosto a minha cabeça no travesseiro, durmo sem peso na consciência. Tá? Porque a pessoa que deve alguma coisa, ela não dorme. Ela fica com a consciência pesada. Eu tenho a consciência leve, tranquila. Eu sempre tenho isso comigo, né? Se a pessoa escolhe ser o que é que ela quer, seja. Não interferindo em mim, no meu ponto de vista, no que eu faço, tudo bem, seja o que você quiser. Então, mas é isso que é importante. Siga a sua vida. Eu acho que tem de ter... Vou respeitar a pessoa, porque é a escolha dela. E eu torno a dizer, tem de ter o respeito, e eu sempre falei isso, pela individualidade. Tá? Cada um escolhe ser o que é. Tá? Se eu não gosto de você, eu não preciso andar com você. Tá? Se eu acho que ela é feia, tudo bem, eu posso achar que ela é feia, mas outra pessoa vai achar que ela é bonita. Agora, porque ela é feia, eu vou querer agredir ela? Você não é, tá? Não viu? Então, essas coisas precisam mudar. Tá? Essas coisas precisam mudar. Tem gente que passa assim, na escola.
Ele olhou feio para mim. Olhou feio para você? Aí ele está me encarando. Está encarando, olhar e encarar? Então, precisa mudar de novo esses conceitos. Rever esses conceitos. Tá? Eu falei do assédio. Tem uma cidade aqui, chamada, não sei se vocês conhecem, eu ouvi falar, acho que já ouviram falar. Inclusive, nós tivemos um presidente da República dali, que é Tietê. Tá? O presidente da República é o Michel Temer. E a cidade é interessante. Tem uma praça, muito gostosa, que a praça ficava assim. Os homens circulavam para um lado e as mulheres andavam pelo outro. Lógico que eles ficavam paquerando. Tá? A hora que ficava um pouquinho mais sério, que se acertavam mais, eles saíam, eles não paravam, não circulavam mais ali não. Aí eles ficavam no meio da praça. Que era a paquera. E hoje isso é assédio. Então você pensa naquela época lá, todo mundo estava assediando todo mundo. Tá? Você tem namorado ou não? Desculpa. Não. Mas você paquera. Sim. Ela ficou vermelha, tá vendo? Como que você paquera? A mãe dela veio. Viu? Como que você paquera? Não é olhando? Olhando. Tá? Dá umas olhadinhas, dá umas diquinhas. Então, essas coisas que vão deixando, vai mudando a sociedade e nós estamos aí cada dia pior. Tá? Cada dia pior. Cada dia mais violenta. Você vê todo dia violência, por quê? Por causa dessas coisas. Segue lá. Vamos para outra. Vamos ver, escolher aqui. Se fosse solicitado para o senhor propor uma mudança no sistema de ensino, uma mudança, o senhor propor, qual mudança seria essa? Então, uma delas eu já falei. Tá? Eu acabaria o integral para o ensino médio. Tá? Escutem aí, mestres de Estado. Tá? Acabaria o integral para o ensino médio. Mudaria a grade novamente, tá? Uma grade mais condizente e colocaria o opcional para o aluno, aqueles que quisessem, não obrigatório, uma formação profissionalizante na escola, após. Tá? Você acha que seria interessante também, vou dar a ideia, né? Não sei se pode fazer isso hoje, né? Escolas técnicas que poderiam abrir bolsa para alunos que estudam em escola pública. Eu acho legal isso também, para ter oportunidade para os alunos que estudam na escola estadual comum, né? Que não seja a ETEC, que já tem implementado. Mas na escola técnica tinha até uma parceria, mas é o Estado pagar. Agora, se o Estado tem uma estrutura, por que não ele oferecer? Também. Tá? Por que ele não oferecer? É uma opção. Tá? E o Estado tem uma bela estrutura de escola técnica. Hoje nós estamos começando, está voltando algumas séries, que no Padilha tem uma turma. Não uma técnica, mesmo que não tivesse a técnica, poderia ter o profissionalizante. No Padilha tem uma turma do ensino técnico, que é desenvolvimento de sistema, tá? Mas é dentro da PEI. Não funciona. Funciona mais ou menos. E você também inventar as coisas sem estrutura e sem recurso, não dá. O ensino fundamental. O ensino fundamental eu manteria integral. Por quê? Os pais hoje têm grande dificuldade em trabalhar. Tá? Vou pegar uma água para o senhor. E o aluno trabalhando, o aluno estando na escola integral, que não é idade de trabalho, facilita a vida dos pais. Tá? Porque o pai ele vem acostumado que quando ele coloca na creche, vai pegar só 5 horas da tarde. Aí vai lá para o prezinho, vai pegar só 5 horas da tarde. Aí ele coloca no ensino fundamental, ciclo 2, aí ele tem que buscar meio-dia, buscar 1 hora. Então, eu manteria.
Tá? Tiraria algumas coisas também. Por quê? Essa parte que eu falei, de clube juvenil. Um aluno do 6º ano não está preparado para ser protagonista ainda. Ele tem de ser preparado para isso. Então, ao longo do ensino fundamental, você poderia preparar o aluno para ele, no ensino médio, ser protagonista de alguma coisa, ter o clube dele. Agora, o aluno do 6º ano, não. Nós temos outra disciplina lá chamada Projeto de Vida. O que um aluno do 6º ano sabe de projeto de vida? Nada. Ainda Tá? está começando a vida. Está começando a vida. Muitos, inclusive às vezes na tua idade. Você está no 1º, 2º? Estou no primeiro. 1º. Tá? Às vezes na tua idade não sabe o que quer. Tá? Quantas pessoas... Aí que é o certo eu trabalhar projeto de vida. Exatamente. Mas A partir do ensino médio. Do ensino médio, a hora que você já sabe alguma coisa, que você sabe ir numa feira de profissão e se identificar com alguma coisa ali. Vou ser sincero, a profissão que eu estou seguindo hoje, que eu estou indo, né, encaminhando, fazendo até faculdade nessa área, o marketing, eu descobri depois que comecei a trabalhar. Então, que nem o senhor tinha falado, o desenvolvimento do trabalho hoje, de não poder trabalhar o aluno, que é impedido, entre aspas, né, impedido de trabalhar, porque a escola segura ele dentro de um prédio, de um PEI, que às vezes nem vai aprender a se desenvolver em muitas coisas, o aluno acaba perdendo tempo ali de aprendizagem prática, que é se reconhecer e tentar entender o que ele quer para a vida. E aí, para mim, foi muito importante quando eu entrei trabalhar, que foi o meu primeiro emprego ali, né? Você quer ver? E com contrato de estágio, né? Na escola, nós temos lá mesa de som, Legal. tá? Já dá para fazer uma Tá, aula de audiovisual viu? lá, se quiser. Tem uma mesa de som boa, tem som, tá? Aluno nenhum se interessa em falar assim, olha, nós vamos nós vamos cuidar do intervalo, tá? Nós vamos colocar música, tá? Decente, que dê para ouvir num ambiente escolar. Não é tchutchacha não, Tá? gente. É música Tá? de verdade. Que dê para ouvir num ambiente escolar. Todos os dias nós vamos fazer uma seleção de música. Nós temos vários ritmos de música. Nós temos músicas clássicas, nós temos a música popular brasileira, nós temos o samba, nós temos o pagode, nós temos Pop americano mesmo. o sertanejo, tá? Nós temos o pop americano, nós temos o Hip hop. o que eles falam, Trap. o country, tá? Que são variedades que dá para você ouvir dentro de uma escola. Rock pauleira não dá para você ouvir dentro de uma escola, tá? Vai escutar como isso. O hip hop depende da letra, Depende da da música, letra, dá. Um trap dá, dependendo da letra. Tá, uns outros, mas também já não é música para ambiente. Lógico que você tem de colocar. Então não tem nenhum aluno que se dispõe procurar isso, fazer uma pesquisa e trabalhar em cima disso. Outra coisa escola. que seria legal ter na escola, por exemplo, o aluno tomar iniciativa, eu já quis, mas não deu certo na minha época, por N fatores. Mas o aluno mesmo tomar a iniciativa de fazer uma palestra, por exemplo. Fazer uma palestra com algum tema, por exemplo, empreendedorismo, que é o que eu gosto. Né? Por exemplo, fazer uma palestra de marketing. Se o aluno entende, tem conhecimento abrangente daquilo, é legal ele fazer. Então tá feito o convite para você, para ir até a Escola Antônio Padilha, tá? Fazer uma roda de conversa com os alunos a respeito de empreendedorismo, de marketing. Faça tá? assim. É um prazer. Tá? Só você falar, olha, estou indo tal dia, tá? A gente faz essa roda com eles para ver se muda a visão deles, se muda a responsabilidade, porque é uma coisa importante, tá? O aluno ser responsável, o adolescente ser responsável, e isso são coisas que precisam mudar na cultura brasileira. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, eu vou todo ano, tá? Que eu tenho uma neta lá, americana, e
tive conversando com um brasileiro que tem propriedade lá, casado com uma médica, e ele tem uma filha de 14 anos. Tá? Ele tem uma filha de 14 anos. Ainda conversando, brincando, já pode ter um carro, né, seu João? Ele falou, não, eu já comprei um carro para ela. Comprei um Porsche. A diferença de acessibilidade do Brasil. Então, porém... Aqui a Porsche teria um Corsinha ou um Clio. Não, mas ele colocou, porém, eu falei de responsabilidade. Ela tem a responsabilidade, porque ela tem 14 anos. Ele, pai, deu para ela o carro. Ela pode dirigir com 14 anos normalmente, sem problema nenhum. Só que se acontecer alguma coisa... Ela que leva a culpa. Né? Ela vai levar e ele também. Ambos são responsabilizados. São responsabilizados. Porque no Brasil então, não, seria os pais só. Né? Ela vai ser responsável. Tá? É o que eu discuto aqui. Com 16 anos não pode votar. Por que com 16 anos não pode... Dirigir. Não pode dirigir, não pode responder pelos atos que erros, crimes, cometem. Enfim. Tá? Quantas pessoas aí matam os outros, vão para a Fundação Casa, aí sai com 18 anos, como se nada tivesse acontecido. Tá certo isso? Não tá, precisa mudar. Então, se eu posso votar, posso escolher os representantes, eu sou responsável. E sabe a impressão que dá quando o senhor fala isso? É que votar não é tanta responsabilidade quanto você pegar um carro, quanto você matar uma pessoa. Votar é de extrema necessidade. É uma coisa que é extrema, você tem que ter uma extrema responsabilidade, que além de você ter na mão o seu voto, você tem que escolher a pessoa certa você tem que vai saber quem escolher. levar. Exatamente. E também você não está pensando só em você, você também tem uma população. Nos outros, exatamente. Será que se eu votar nessa pessoa, essa pessoa vai fazer o bem comum para todos? Então isso que tem de ser repensado, revisto. Se aqui eu tenho responsabilidade para isso, eu tenho de ter para isso também. Tá? Então aqui eu tenho para isso, mas não tenho para isso. Não, eu posso votar, mas eu não posso dirigir. Gente, vou ser sincero agora. Quando saiu um negócio lá de adolescente com 16 anos pode votar. E aí não podia dirigir. Gente, o que é isso? A gente pode votar com 16, mas não pode dirigir? Eu acho que no último, não vou falar os governos, mas no último governo tinha até feito um projeto de lei para liberar, para diminuir, aos 16 anos, pena, tudo, e até poder tirar carta com 16 anos, tudo normal, igual nos Estados Unidos. São países desenvolvidos, né? Tá. Então acho que tem que mudar. Segue lá. Aqui, o senhor falou de tudo isso. Os jovens hoje, empreender. A gente tem, na escola do senhor, tem um projeto de empreendedorismo para os jovens? Como o podcast de empreendedorismo, vou puxar para esse lado agora. Não, infelizmente as escolas não têm projeto nessa parte. Tá? Hoje está entrando alguma coisa, não de empreendedorismo, que estão preocupados com questão financeira. Então estão entrando com educação financeira. Tá? Mas é importante. É importante. Na área do empreendedorismo. É importante, mas você vai ter uma educação financeira. Se um salário mínimo no Brasil é R$ 1.200, tá? E o aluguel é 1.000? Vamos colocar. O que você faz com um salário mínimo de R$ 1.200? Ó, gente, vou fazer uma conta básica no celular aqui, ó. Agorinha. Um aluguel hoje é 800. Aí você paga uma conta de luz que tá uns 100 e pouco, professor? 150? Depende. Água, 30, 40 reais. 40 reais. Tá. Aí você pagou energia, pagou a casa, pagou água, você não vive de vento, tem que comer. Se você vai comprar 1 quilo de carne, a carne mais barata é R$ 25 reais. Aí já vai uns 400 reais de compra no mês, 500. Para alguém sozinho, né? Para sozinho. Então... já vai 1.490. Aí fala, o salário mínimo hoje aqui no Brasil teria de estar em torno de uns 4.500 a 4.800. Tá? Se tivesse esse salário mínimo, aí legal, fazer uma educação financeira, porque daí você estava falando, olha, então nós vamos fazer isso, o nosso gasto é isso, dá para a gente guardar tanto para ter isso.
Só que Tá? uma coisa que existe no Brasil, e eu acho Isso. assim, que a gente cobra demais é imposto. A gente tem muito imposto, muito imposto. Imposto para tudo. E tudo que a gente vai fazer envolve imposto. E a iniciativa privada não tem muita liberdade para trabalhar dentro Agora, das instituições públicas, né? imposto tem de mudar também. Aqui Tá? no Brasil o Por imposto quê? Então, nós estamos falando de empreendedorismo. A carga tributária no Brasil impede o empreendedorismo. Por quê? É muito alta. Você pega um funcionário que você paga 2 mil, vamos supor, na carteira tá 2 mil. O empresário que contratou o funcionário não paga 2 mil pro funcionário. Ele paga uns 4 mil, 5 mil reais no mesmo funcionário. A carga tributária é muito alta. Então, isso impede o empreendedorismo. Tá? Por quê? A pessoa começa ali, ela tem de tirar para pagar imposto, porque tem imposto que é mensal. A pessoa paga mais imposto Tá? do que lucro. Você lucra. Então, a pessoa vai falar assim, peraí, eu vou abrir, vou empreender. Por quê? Tá? Eu vou falar do empreendedorismo na parte de confecção. Sorocaba era um polo de confecção. Inclusive o shopping Cianê. O shopping Cianê era confecção muito grande. Tá? Eu vi umas fotos de lá, é muito diferente. O que aconteceu com o empreendedorismo da área têxtil no Brasil? Foi sumindo. Por quê? A maior parte das coisas que a gente tem é de fora. Foi sumindo. Por quê? A mão de obra é cara. A mão de obra no Brasil é cara. O imposto é caro. O pessoal começou a ser mais barato trazer da China. Uma bermuda que você custava aqui, tá? Custava, custos de produção, R$10, chegava aqui no Brasil da China a 3. O que o vendedor, o que o lojista vai fazer? Ele vai comprar aqui, que você que está produzindo, ele vai trazer da China. Ele vai trazer da China. Menos imposto. Tá? Que o lucro dele vai ser muito maior. Então, o que aconteceu com a indústria têxtil? Foi diminuindo. Tá? Hoje até as grandes marcas não têm a fábrica aqui. Não tem fábrica aqui. Elas pedem de fora e terminam aqui. Se a carga tributária fosse menor, se você pagasse um imposto único mesmo, mas não alto, tá? Como é nos países desenvolvidos, você vai no mercado, compra um pacote de arroz, é R$10 e já está o imposto lá. Quem vai pagar o imposto para o governo não é você, é a firma. E aí que no Brasil você paga todo mês, em média, 27% e 30% de imposto. É porque assim, chega o arroz lá, por exemplo, aí a empresa paga o imposto e o cliente que comprou paga o imposto. Aí, depois de tudo isso que você paga, você tem de pagar imposto de renda sobre salário. Tá? O que é? Qual é a renda que você tem de salário, que é do teu trabalho? Eu entendo que renda, se eu tenho um dinheiro aplicado, eu tenho renda. Tá? Se eu tenho lá, mas eu não tenho, eu vivo do meu salário. Que renda que eu tenho? Tá? Então, são coisas diferentes. Renda, salário. Tá? E isso tudo impacta no empreendedorismo. Por quê? Começo a ter, eu vou abrir uma empresa de tal coisa. Já vem o sindicato, que você tem de pagar o piso do sindicato. Tá? Você está começando. Você tem de pagar o piso do sindicato. Você não tem a livre, tá, negociação, patrão e empregado. Eu acho que tem de ter a livre negociação. Se tiver a livre negociação, incentiva também o empreendedorismo. Teve um projeto de criar imposto único, né, já, né? Não teve? Mas fica só em conversa. Só que fica no papel, só não sai de lá, né? O imposto único que eles querem criar no Brasil é um imposto único assim. Hoje nós pagamos 10 impostos. Eles vão juntar os valores dos 10 num só. Não vai diminuir a taxa tributária. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Se não aumenta. Só que eu vou pagar um só.
Tá? Então, esse é o imposto único que eles querem criar no Brasil. Não funciona. Tá? Tem que tirar imposto que é inútil, que tem um monte de taxação de imposto que é inútil, está no lugar errado. Por exemplo, do mercado, que ele deu um exemplo, é inútil. Tá? Agora, como que você vai... Que oportunidade? Porque empreendedorismo está ligado à oportunidade de você ver um negócio e lucrar com aquilo. Quais as oportunidades que você tem aqui para empreender? Nenhuma. Tá? Vamos lá. Para você empreender, às vezes você precisa de um capital. É fácil você conseguir um capital a juro barato, tá? Para você abrir um negócio? O juro no Brasil é caro. Tá? Para eu mesmo investir, o povo fala, abrir uma empresa 10 e pouco, mas para mim comprar o material, para mim trabalhar, já vai isso. Por exemplo, comprar um notebook, que eu trabalho com marketing, eu gasto com 5, vamos supor. 5 mil reais no 5 mil notebook bom. Meu celular, 8. Porque Tá. eu uso a câmera, tudo. Tem que comprar um celular bom. Aí vai 8 no celular, mais um notebook. Aí você já comprou duas coisas que você Tá. precisava. Aí você vai gastar com um gimbal, aí você vai gastar com iluminação. Dá uns quase uns 25 mil reais. E Então, aí a empresa não está pronta, porque você não tá. tem nem empresa Então, física. Aí você não tem, você não consegue. Não Tá? dá. Ao passo que nos outros países, você consegue a juro barato, juro de... Aqui nós temos juro de 7, 8% ao mês. Tá? Nos países desenvolvidos, você tem juro de 3% ao ano. Então, 12 meses a 8%, está 80%, 100%, vamos pôr 100%. Nos países desenvolvidos você paga 3, 2,75, 3. Tá? Então é fácil. Por que você vê tantos brasileiros, vamos falar do Brasil, indo embora e procurando coisas em outros países? Pelas oportunidades. Eu vi um vídeo esses dias de uma americana, lá nos Estados Unidos. Ela foi numa loja lá, sabe, uma boutique. Que boutique aqui pra gente é chique, né? Mas lá não é boutique, é loja normal, assim. Aí na boutique, uma roupa lá que ela foi comprar, que aqui no Brasil é um absurdo, ela pagou $2. Lá tem Olha, muita loja assim. $2. Pra eles é R$2. Essa camiseta que eu trouxe, essa aqui que eu estou usando da Puma, eu comprei lá. Essa camiseta eu paguei lá $12, que seria R$12. Essa camiseta aqui no Brasil é 120. Minha camiseta da Polo Wear que eu comprei, paguei R$80. Lá fora tá quase $5, eu acho. Eu trouxe $10. para minha filha uma bolsa da marca Corsa. Eu não conheço a marca, é boa? É boa, né? Aqui no Brasil, uma bolsa dessa custa R$4.000. Lá nos Estados Unidos custa $80, que seria R$80. Agora, para eu ter $80, vamos colocar, para eu ter para eu empreender, eu quero abrir uma loja de bolsa, que mulher adora bolsa, né? A mulher que tem menos bolsa deve ter umas 4, 5, bolsa e sapato. Tem um monte. Então, se eu tiver um capital relativamente pequeno, eu consigo abrir uma loja para vender. Agora, no preço que é 4 mil que é vendido aqui no Brasil, eu não consigo abrir. Porque para eu ganhar $80 lá é fácil. Para eu ganhar 4 mil aqui, não é fácil. É o que eu tô vendo aqui, ó. Nos Estados Unidos, a hora de trabalho equivale a $7,25. $7,25. No mês dá o maior salário mínimo do mundo é em Luxemburgo, que é $2.000, mas nos Estados Unidos hoje, no mês, a pessoa tira uns $1.000. E lá com $1.000 a pessoa vive melhor do que a gente com R$1.200. Ninguém nos Estados Unidos ganha menos de $2.500, tá? Você não vê ninguém que ganha $2.500. Tem muitos brasileiros e mexicanos que estão indo para os Estados Unidos. Você vê aquelas reportagens que estão tentando passar. Por quê? É a oportunidade deles empreenderem, fazer o empreendimento deles. Empreendimento simples. Empreendimento que usa mão de obra. Mão de obra para fazer jardinagem. Mão de obra para fazer arrumação em quarto.
tá? De hotel, que você ganha. Eu fiquei assustado. Uma hoteleira, né? Tá? Eu fiquei assim, assustado não, admirado. A primeira vez que eu fui para lá, a arrumadeira do quarto do hotel que eu fiquei, ela arrumava por dia 3 hotéis, tá? Na parte da manhã, a parte da tarde não. Ela tinha uma caminhonete, tá? Dessas Chevrolet, tá? 0. Quem aqui no Brasil que consegue isso? Arrumando, sendo camareira. Ninguém. Tá? Não tem. Então ela abriu, tá? O pessoal quer ir para lá porque eles estão empreendendo. Isso, falta mão de obra. Não adianta eu ir lá e querer abrir uma coisa mirabolante. Eu tenho de ir lá e abrir uma empresa de mão de obra. Eu tenho de abrir uma empresa para cuidar de idosos. Tá? Eu tenho de abrir uma empresa para fazer jardinagem, para roçar a frente das casas, porque lá não tem muro, não tem nada, tá? E não tem tanto asfalto como tem aqui. Eu tenho de ir lá e abrir determinadas regiões que é neve, comprar um tratorzinho que tem aquela esteirinha, para ir, na época que chove, tirando a neve da rua e da calçada. Tá? Então lá você tem mais oportunidade de empreender, tá? Com um custo mais baixo. Mais baixo. Tá? E não tem uma carga tributária alta igual aqui que impede empreendedorismo. Porque a hora que a carga tributária aqui abaixar, você vai ver como... Porque nós temos bons profissionais aqui em todos os ramos. Tá? Em todos. Tá? Seja marketing, nós temos um excelente marqueteiro. Tá? Comunicação, nós temos, eu posso dizer assim, em termos de... Vamos falar de radialista. Nós temos, acho que, os melhores radialistas do mundo, comentaristas. Até as novelas daqui já foram premiadas por qualidade. Por qualidade, só exatamente. Filme que a gente filme não. Filme Hollywood. Mas o que muda? Mas peraí. Qual que é a diferença das novelas terem qualidade e dos filmes não? O que eu acho, né? Que os filmes, eles vão muito dinheiro. E o povo não quer investir muito dinheiro aqui no Brasil. Principalmente hoje. Mas... E lá, tecnologia, querendo ou não, é mais desenvolvida do que aqui. Do que aqui, sim. E aí, isso para um empresário, por exemplo, que é desse ramo, trazer uma tecnologia de lá para cá vai gastar muito dinheiro. Então, o que impede empreendedorismo aqui hoje são essas situações. E um pouco também o jovem ter medo, insegurança. Medo de tentar. Tá? Insegurança. Tá? Insegurança. Tá? Porque às vezes ele tem ótimas ideias, mas ele precisa procurar alguém. Ele recebe o primeiro não, ele já desiste. Tá? E quem tem a vontade, o dom de ser empreendedor, ele tem que ter perseverança, ele tem de persistir. Ixi, eu no marketing, quantas vezes, quando eu trabalhava, a pessoa falou não para mim, não, você não dá. Você não tem nem formação, não sei o quê. Você não é ninguém, você é muito novo. Tá. Eu já recebi vários comentários do mesmo tipo. Se eu tivesse desistido, eu não estava aqui. Não estava aqui, tem de persistir. Tá? E muitos desistem, tá, no caminho. Metade do caminho. Na metade do caminho. Às vezes nem começa. No primeiro não. Eu sou muito grato por onde eu estou hoje, né? Pela minha idade, 18 anos, onde eu estou. Tive que... É lógico, você tem vontade. Força de vontade é tudo. Fiz 18 faz bem pouco tempo. Eu estou com 61. Tá novo então, ainda. Tá novo. Não me considero novo. O que considera a pessoa... É o espírito. Faz gente. a pessoa, é a mente. É o espírito que faz a pessoa nova, não a aparência física. É a mente que... É lógico que vai travando ali, você. doendo aqui. Não, vai tendo dor, tá? Dor na perna, dor nas costas. Você levanta da cama, dá um estralinho nas pernas. Mas isso faz parte. Eu já tô assim, eu sou nova. Mas nós que é assim, eu já tô assim. Às vezes eu levanto com a coluna, dá aquele estralo. Parece que tá quebrando tudo assim. Tá em cima. Vamos para a última pergunta e um conselho. Né, Mari? Outra quietinha que ela falou, todo mundo tentou puxar ela. Um conselho que você daria para os jovens
nessa parte de... Empreendedorismo, escola, faculdade, Então, tudo. empreendedorismo. Essa que eu acabei de falar. Não desistir no primeiro não. Ser persistente, tá? E sempre procurar se destacar. Porque hoje no mercado de trabalho, e isso serve para a escola também, o mercado de trabalho só absorve os melhores. Tá? Empresa nenhuma quer contratar o Joãozinho, que era o último lá da classe, que não fazia nada, só ia lá, só dormia, mas como era progressão continuada, passou ele tem o diploma. Né? Todo mundo quer contratar aquele aluno que se destacava. Tá? Todo mundo quer contratar aquele jovem que saiu e fez um vestibular e foi aprovado em 2, 3 universidades, que tem no currículo nota 10, nota 9. Tá? Tanto é que nos Estados Unidos o acesso às universidades é pelo currículo. Tá? Você manda o currículo para a universidade que você quer, eles vão falar se aceita ou não. O que é o currículo? A nota. Tá? Então, acho que persistir. Tá? Persistência. Persistência. A dica do diretor Luiz para vocês hoje é persistência. Não desistam dos seus sonhos. Corram atrás, né, diretor? Isso. Porque se não correr atrás, também ninguém tem nada. Nada vem. Nada vem de mão beijada. Nada vem de mão beijada e ninguém vai bater na tua porta, então você quer isso. Não, você tem de ir atrás. Vou falar da Bíblia, gente. Não vai cair Tá. um maná do céu na sua boca se você correr atrás Se do baterem maná na aqui sua na terra. Não vai. Maná não vai cair doce na sua boca, não. E se baterem na porta, sai correndo. Eu falei de finalizar, mas eu começo a falar de novo. Né? Mas vamos lá, nós estamos aqui para falar, para bater papo. O que acontece que os alunos quando saem da escola, né? Eles acham que vão sair da escola e vão conseguir emprego, por exemplo, numa Toyota da vida. Eu trouxe um professor que ele dá aula lá no Senai, no último podcast. Aí eu falei, vamos continuar na área da educação. Aí a tia dela deu up e falou do senhor. E aí, que ele falou? Muitos alunos querem sair da escola, por exemplo, sair direto da escola, aquele que não fez nada na escola e quer pegar uma vaga na Toyota. Como você, que não fez nada na escola, você vai garantir uma vaga na Toyota, que o salário mínimo da Toyota, vamos falar da empresa agora, o salário mínimo na Toyota, que é o mínimo da Toyota, é R$ 2.300. Você vai sair da escola e ir direto para lá sem ter conhecimento, sem ter estudo, sem ter... Estudo tem, né? Que por causa do negócio progressivo. Mas vamos falar assim que a pessoa não tem estudo porque não sabe. Aí vai fazer a prova lá, fica perdido, não quer correr atrás de fazer. E aí como você vai garantir uma vaga na Toyota? Não tem como. Você quer ver o que é persistência, oportunidade, saber usar o tempo. Você falou vaga na Toyota. Nós temos ali na escola o Centro de Línguas, onde nós oferecemos curso gratuito, tá? Até 17 anos, né? Não, tem de ser aluno de qualquer escola pública, não importa a idade. Ele estando matriculado em escola pública, fazendo o ensino médio, tá? Até o ensino médio, então. Mas se ele terminar o ensino médio, ele está cursando o segundo ano do curso, terminou o ensino médio, ele tem direito a concluir o curso. Tá? Nós temos ali o espanhol, o japonês, o inglês, o alemão, Senhor. o francês e consegui autorização para agora no meio do ano colocar o mandarim. Jesus! Tá? É o mais difícil. Aí, então, eu tenho todos esses cursos. Tenho no Centro de Língua 1.400 alunos das escolas todas. Você sabe quantos alunos eu tenho do Padilha que estão ali? Quase nenhum. 200. É bem pouco. Bem pouco. Então eles não sabem aproveitar. São os alunos da própria escola que não têm interesse na oportunidade que tem na escola. Oportunidade. Aí alguns, tá? Ó a mentalidade. Aí alguns saem dali e vão fazer o curso de inglês, de japonês,
pagando em escola particular. Eu tive que pagar meu curso de administração porque não tinha Tá? na escola, tá? Então, vocês veem o absurdo? Isso também, E aí vocês estão tendo a oportunidade de ter inglês, tá? viu? Isso também. Agora, como que uma pessoa dessa, um aluno, vai ser um empreendedor? Se ele não tá sabendo usufruir as coisas que ele tem ali que pode beneficiar ele. Eu tô tendo que me matar pra aprender espanhol agora. Mudei até a língua do celular esses dias. Espanhol é fácil. Mais fácil. My English is not very good. Falo nada de inglês. Então é I don't speak English. É, meu inglês, na verdade eu falo que inglês é ruim porque eu sei básico, Não. assim. My English is not very good porque é bem Então, é outra, do básico é do outra básico. disciplina no currículo que precisava ser melhor Melhor. trabalhada. Isso Tá? que eu falei, muitos não saberiam o que eu falei, mas Porque meu inglês não é tão bom. Eu vou falar assim, você aprendeu o inglês o tempo todo que você ficou na escola, verbo to be, verbo to have. É isso daí. Tá. E só cai isso na prova. Verbo to be, verbo to have. Aí você Não é vai falar verbo to be, verbo to have Tá. com o americano. Não, você não entende nada que o americano fala. Acabou. Tá bom? Quer continuar? Vamos... Querem perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma Estou à pergunta, disposição uma dúvida? de vocês. Do professor? Não. Professor, diretor? Já Tá? passou Então eu quero deixar aqui o convite para você, convite para eu ir. tá? É isso. Para ir até a escola, fazer um bate-papo com os alunos. Posso levar um professor para Pode. do Senai, por Pode exemplo? junto, pode. Opa. Tá aí lá bater um papo com os alunos, colocar essa tua visão, colocar essa tua vontade, tá? De fazer. Você tinha um projeto de vida, tá? Que é importante, porque é o que eu falei lá, nós temos o projeto de vida, mas ninguém sabe o que quer. Tá? A gente chega, na verdade, a gente chega no segundo... Chega, ó, o português. Chega ali no segundo ano, a gente tá meio perdido no que quer fazer, que faculdade quer cursar, o que eu vou fazer da vida. Aí você fica bem perdido. E você acaba não projetando. Por exemplo, vou seguir um exemplo do que eu aprendi fazendo a faculdade. Né? A gente tem um curso lá que, na faculdade, a gente tem um projeto de vida, para vocês terem noção de onde está o projeto de vida. A gente fez uma roda de pizza na faculdade, assim, uma pizza mesmo. Aí a gente colocou lá família, educação, lazer, enfim, foi indo. E a gente tinha que dar nota e avaliação para essas áreas da nossa vida. Aí tinha bom, mais ou menos, ruim, péssimo. E aí a gente avaliava ali. E tinha opção também de colocar porcentagem, por exemplo. Ou de 1 a 10. De 1 a 10, que nota você dá para essa área da sua vida? Aí tinha áreas que davam ali muito bom. Bom. Aí tinha mais ou menos. Péssimo, ninguém colocou nada. Aí tinha ruim. Aí tinha umas que você olhava assim, ninguém colocava péssimo. Todo mundo ia até o ruim só. Chegar no ruim, não existe péssimo. E aí você vai e marca ali o que você... Aí já entra em outra coisa. Agora eu tô sendo bem psicólogo. Mas o que eu posso fazer para melhorar essas áreas da minha vida? Aí você pontuava. Fala, eu sou muito, por exemplo, sou muito estressado. É um exemplo. Aí eu colocava lá, por que eu sou muito estressado? Aí ia lá traçando os objetivos para me melhorar isso. Eu quero fazer uma faculdade. Eu vou lá e traço os objetivos. Como que eu vou chegar na faculdade? Então, a hora que você for, faça essa pergunta para os alunos lá na escola. Se alguém sabe o que quer fazer após o término do ensino médio. O que vocês vão fazer após o ensino Você vai ver médio? que em torno de 50% a 60% vai falar para você. Não sei. Não sei. Tá? 40% vai falar, eu quero fazer tal coisa, eu gosto disso. E o triste da matéria do projeto de vida é que o projeto de vida na escola, em muitas partes, no próprio currículo, né? Ele não leva para essa parte que eu falei. É uma parte de orientar o aluno. Às vezes cai em coisa nada a ver, assim. Que você olha assim, aí o aluno até desanima. Fala, Agora, pra que eu vou usar isso na minha vida? Agora, só para concluir, a pessoa, o jovem empreendedor, ele tem de saber que ele tem de começar com o pé no chão. Não tá? começar assim. Não é querer já começar grande.
eu acho que se você começar com o pé no chão, a tua possibilidade de crescer e solidamente é muito maior do que você começar querer crescer, começar lá em cima, que é muito mais fácil pro tombo. Tá? Então começar com o pé no chão, devagarzinho, tá? Vai empreendendo e vai fazendo o marketing, a propaganda. Networking com outros empresários da mesma área é muito importante. E o melhor marketing que tem, a melhor propaganda que tem do teu serviço, do teu produto, é o que o outro, é o que adquiriu que vai falar bem. É o comentário. Pô, eu precisei de tal coisa, eu fui lá... Que é o marketing, é o endomarketing, né, que a gente chama. Tá? Que é o então, contato. Esse é o que mais... Rola. Tá, tudo bem, rede social vai, mas a pessoa não conhece o teu trabalho. Você vai colocar lá 1000 coisas. Hoje a rede social propaga rapidinho. Mas ninguém conhece a qualidade do teu serviço. Quem que conhece a qualidade do teu serviço? Quem teve contato. Quem teve contato. Então, esse que teve contato vai servir de referência. E aí, falando, não, é bom. Não, eu não recomendo. Não rola. Tá? Então, acho que a pessoa tem que procurar sempre fazer com qualidade. O melhor possível, da melhor maneira possível. No alcance possível também. Não vai querer atropelar. E o que deixa a pessoa satisfeita em todas as áreas? O bom atendimento. O bom empreendedor, tá, tem de ser um bom atendente. Eu aprendi também. Atendimento também no trabalho. Não sabia lidar com pessoas. Né? O atendimento porque se você vai em qualquer lugar e é mal atendido, dificilmente você volta. Se você vai num barzinho, num restaurante, numa loja, é mal atendido, você não volta mais ali. Tá? Então, esse é uma da minha parte que eu deixo. De fomento para os jovens que estão aí assistindo a gente. Esse é o diretor Luiz, que a gente trouxe lá do Padilha. E seja muito bem-vindo. A gente até tinha uma lembrancinha, mas não ficou pronta? Não, mas não faço questão. Vem de coração. Não ficou pronta a lembrancinha. Tá? Mas vem a gente de coração. deixa um abraço. Gostei de ser convidado. Tá? Gostei da primeira-dama ter passado o meu nome. Tá? Estou sempre à disposição. Tanto aqui quanto na escola. Se quiser, às vezes, ir lá na escola para conhecer. Tá? Pode fazer o marketing da escola também, né? Propaganda da escola. Tá? Fazer um vídeo, colocar como que é o dia a dia da escola. Seria legal, seria importante até para a gente da escola. Tá? Para você mostrar o trabalho dos professores. Tá? Como que é um dia a dia de uma escola, porque muitas pessoas falam, mas ninguém conhece o que é. Tá à disposição para vocês lá. Tá bom? Ele é bom em fazer vídeos. Eu trabalho como videomaker, aí essa área mesmo. E ela que está fazendo o secretariado vai ajudar. Isso mesmo. Certo? Muito obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. E fiquem ligados aí, porque vamos estar postando podcast também nas redes sociais. Lá no Reels do Instagram do Empreende Jovem vai estar disponibilizados os vídeos que a Mari vai estar editando. Vou ensinar a editar. E vão estar lá disponíveis. Muito obrigado, diretor. Deus abençoe pela sua presença. Igualmente. Fique Obrigada com Deus também. por ter aceitado o convite. Foi incrível. Conhecer o senhor, viu? Muito obrigado. Estou à disposição. Agora eu quero mais uma aguinha. Pronto.